PL da dosimetria, que prevê redução de pena de condenados por atos golpistas, foi aprovado na Câmara, que também aprovou o projeto do devedor contumaz, projeto que já tinha passado pelo Senado e vai agora à sanção. E também vai à sanção do presidente da República o PL da regularização da faixa de fronteira, que é de interesse do agro. Hoje também tem Supremo julgando a constitucionalidade do marco temporal. Assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, minha cara Simone, boa noite aos nossos telespectadores. É aquela história no Brasil. Tudo que é importante se deixa para a última hora. É a declaração do imposto de renda e a votação de matérias são relevantes para a sociedade brasileira na decisão do Congresso Nacional. Antes do recesso, ficam acumuladas essas pautas, e aí você deu um elenco de pelo menos duas matérias esses fundamentais. Esse do PL, projeto de lei, que trata da zona de fronteira ou limites de fronteira, ou também chamada área de segurança, porque é um limite de 150 quilômetros a partir da fronteira de algum país com o território brasileiro. E essa decisão tomada pela Câmara acaba trazendo tranquilidade e segurança jurídica, especialmente a produtores rurais. Embora a matéria também traga alguns questionamentos em relação a investimentos de capital para colocar unidades industriais ou de outra natureza. Há ainda para esses setores algumas restrições, sobretudo em relação a capital estrangeiro nessas chamadas áreas de fronteira ou áreas de segurança. É um limite de 150 quilômetros. E aí você imagina, minha cara Simone, estados como o Rio Grande do Sul, que tem fronteira com o Uruguai, alguma fronteira seca com o Uruguai, inclusive, e com a Argentina. É o caso do Paraná, que tem com a Argentina e com o Paraguai. É o caso do Acre, lá no norte do país, com a Bolívia e o Peru. E assim sucessivamente. São 11 limites, 11 países que fazem limite de fronteira com o Brasil. Então, era muito importante essa regularização e essa segurança jurídica para os proprietários rurais, para não terem aí discussão jurídica e insegurança de uma eventual desapropriação por falta de uma documentação ou de um não cumprimento de uma regra legal. Agora houve a simplificação e eu acho que essa clareza é muito importante para dar segurança e tranquilidade aos produtores. Vamos continuar falando de imóveis de fronteira, né? O projeto de lei aprovado então na Câmara dos Deputados, que quer regularizar a situação dos imóveis aí da fronteira, também dos produtores rurais que vivem nessas áreas. O PL, então, ele abre por mais 15 anos, né, Ana, o prazo de ratificação do registro, então, do imóvel rural, como já havia sido aprovado pelo Senado. O projeto, então, vai para a sanção do presidente. Em plenário, então, deputados ligados ao agro defenderam que o projeto, não é, Ana, ele vai beneficiar o setor, como você bem colocou aí, o setor aqui no país. Vamos ver. O texto foi aprovado aqui, foi aprovado nas comissões, no Senado, voltou com as melhorias trazidas pela senadora Tereza Cristina, que, aliás, foi ministra da Agricultura, é preciso lembrar, e foi aprovado por essa casa novamente. O projeto de ratificação do nosso deputado federal do Paraná, nosso querido Tião Medeiros, é um projeto que traz segurança jurídica para o agro do Brasil todo. Mais de 11 estados, mais de 15% do território nacional hoje, que traz a garantia do título e da segurança jurídica. Essas regiões de fronteira têm tido dificuldade de fazer acontecer as suas atividades em função exatamente da falta de documentação, e isso impede inclusive o crédito rural, isso impede que o agronegócio daquela região possa ter sequência. E vai uma série de outras consequências, como o georreferenciamento, nesse tempo de excesso de burocracia para se produzir no Brasil, onde o agro é forte, onde o agro tem ousadia, onde o agro é determinado, mas nem sempre tem tido a contrapartida do governo. Pois é, né, Ana, em 15 anos, fixado, né, o prazo de 15 anos para que os proprietários solicitem, não é, a avebação da ratificação, tem o georreferenciamento também, citado aí pelo deputado,
Enfim, essa foi uma vitória aí para o A setor. bancada ruralista, assim chamada Frente Parlamentar da Agricultura, liderada por um paranaense, pelo Pedro Lupion, ela trabalhou intensamente nessa matéria, como em outras matérias de interesse do setor, como a questão do marco temporal, que era uma questão crucial para o setor, também para a segurança jurídica, para que fosse preservada a que determina o termo constitucional de 88, que as terras só teriam demarcadas até a promulgação da Carta de 88. Então, agora esse tema está judicializado, o Supremo está debatendo também, mas o Senado deu a sua contribuição, o Congresso Nacional, botando um ponto final, do ponto de vista legislativo, a respeito do marco temporal, minha cara Simone. Pois é, a gente vai falar desse tema também, não é, Ana? Mas antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comemorou também a aprovação, né, que eu falei lá no início da nossa conversa, do projeto de lei que cria regras mais rígidas para punir o chamado devedor contumaz, caracterizado, então, por empresas, aquelas empresas que deixam, né, Ana, de pagar seus tributos e lucram com esse mecanismo. O ministro avalia que a decisão atinge empresas que usavam, então, né, utilizavam de brechas da legislação, da lei, né, para não pagar impostos. Em alguns setores específicos, onde a tributação é mais elevada, porque são produtos que, por exemplo, causam mal à saúde, como é o caso de bebida, cigarro, e às vezes combustível por outras razões, mas também prejudica o meio ambiente, você tem uma desorganização desses setores há muitos anos, em virtude da presença nesses setores de contribuintes que são devedores contumazes. Eles se valiam até hoje de brechas da legislação para abrir e fechar empresas, para a utilização de laranjas, tudo no sentido de explorar uma atividade econômica altamente rentável se você não pagar impostos. E depois disso eles abrem uma outra CNPJ e por aí vai. Isso desorganizou vários desses setores. Então, nós temos queixas aqui desde o primeiro dia de governo. Esses setores frequentaram aqui o Ministério da Fazenda pedindo providências, querendo agir corretamente com a Fazenda Nacional, mas pedindo providências de coibir essas práticas abusivas, ilícitas e que muitas vezes se conectam, inclusive, com o crime organizado mesmo, entendeu? Como é o caso do setor de combustível, que você tem toda uma distribuição irregular, lavagem de dinheiro, uma série de subprodutos dessa atividade ilegal. E a lei do devedor contumaz, que é prioridade desde o primeiro ano, nós estamos em negociação com o Congresso, ela finalmente foi à votação ontem em caráter terminativo, porque, pelo que eu entendi, não houve nenhuma alteração de redação. E não tendo havido alteração de redação, não precisa voltar para o Senado. Então vai à sanção do presidente e eu acredito que seja uma muito boa notícia para os contribuintes sérios, né, que querem se manter na atividade, mas que querem práticas concorrenciais justas e leais. Você, na verdade, está criminalizando essa atividade. Essa atividade agora ganha, por isso que também é uma lei complementar e tal, ela ganha um impulso muito grande no sentido de regularizar de uma vez por todas. Então você não vai ter mais esse tipo de atitude no judiciário, busca de liminares. Comprovou, segundo a lei, que o devedor é contumaz, ou seja, ele está prejudicando toda a sociedade. Combate à sonegação, não é, Ana Amélia? E também criando esse ambiente aí, um ambiente de negócio saudável, não é? Simone, esse assunto eu conheço profundamente. Posso dizer, sem vaidade, que em 2017, ainda no Senado, eu apresentei o primeiro projeto que tratava de regulamentar e de criar a figura do devedor contumaz. Aliás, atualmente, todos os estados brasileiros, nas suas respectivas legislações tributárias estaduais, estão dispondo de legislação específica para o devedor contumaz. Mas não havia uma regra nacional. Eu tive muitas resistências dentro do parlamento para encaminhar essa votação. O relatório do Senado pelo deputado Vespasiano do Rego, veneziano do Rego, ele realmente incluiu e citou o projeto que eu apresentei em 2017 sobre essa matéria. Mas o que determinou a aprovação e a agilidade foi o trabalho da Polícia Federal com a Operação Carbono Oculto.
E essa operação desvendou exatamente a profundidade e a situação grave que era a concorrência desleal na questão do devedor contumaz, daquele que paga corretamente os impostos numa área muito sensível, como mencionou o ministro Fernando Haddad, que é a área de combustíveis. O caso Refit retrata perfeitamente a situação do Brasil em relação ao descontrole e à desonestidade dos empresários que operam nessa área. E isso alimenta também outras ações criminosas, que eu diria não só a sonegação, que é crime, a sonegação é crime, mas também outras atividades que podem descambar para a organização criminosa. Então, a operação Carbono Oculto, ela teve este condão e essa dispor e nomes, endereços e tudo o que estava acontecendo em relação. Nunca se pensou em atingir o pagador que faz aquele pagamento e também aquele que, por alguma razão, por uma eventualidade de um acidente ou uma enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, não pagar os seus impostos. Não era isso. É o devedor contumaz, o sonegador que faz disso uma espécie de crença, de fé e de religião. É ser desonesto. E essa desonestidade custa caro para o contribuinte que age corretamente, Simone. Então, foi muito correta a decisão do Congresso, mas as resistências políticas eram muito fortes contra o projeto do devedor contumaz. Parabéns ao movimento Combustível Legal, que trabalhou intensamente desde 2017, ao Vismona e ao atual comandante, que é o Emerson Capaz, que estão trabalhando nessa matéria. Então, acho que o Congresso, finalmente, 2017, né? Nós estamos em 2025, essa matéria vem tramitando no Congresso Nacional e agora ela sai do papel para a realidade. Então, isso é realmente muito importante. Pois é, né, Ana? Muito tempo depois, mas pelo menos saiu, não é, Ana? Simone, são milhões e milhões de reais que são consumidos com essa criminalidade. É verdade. Ana, próximo assunto, você já deu uma pincelada um pouco neles, né? Nesse assunto que a gente vai entrar agora, contrariando, né, o Supremo Tribunal Federal, STF, o Senado aprovou ontem, né? Nós falamos aqui, em 2 turnos, a PEC que determina 5 de outubro, então, né, de 88, como marco temporal da demarcação de terras indígenas no país. Hoje, então, o STF iniciou um novo julgamento sobre a constitucionalidade do marco temporal. Durante, então, a sessão, não vai ter votação dos ministros sobre essa questão. A Corte vai ouvir, então, as sustentações orais, né, das partes envolvidas e também a data da votação ela vai ser marcada posteriormente. Está em vigor o entendimento de que os indígenas somente têm direito, então, às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 88, data, então, da promulgação da Constituição Federal. O PL, o PP, republicanos protocolaram, então, ações no STF para manter a validade da lei, que reconheceu, então, a tese do marco temporal. Mas entidades que representam, né, os indígenas, os partidos governistas, também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Ana, como é que você avalia, né, o Supremo voltando a isso, mas tem essa PEC que a gente viu aí que está avançando, né, lá no Congresso? É claro que o tema vai continuar sendo judicializado. Quanto a isso, não há dúvida a despeito dessa votação, que não deixa margem a dúvida sobre a questão do marco temporal. O texto da Constituição de 88 é claro. Então, o que está o Congresso ratificando é exatamente aquilo que os constituintes de 88 escreveram nessa carta. O Supremo, provocado, abriu uma discussão sobre isso e praticamente desconhecendo os termos da Constituição de 88. Mas esse debate agora chegou no momento de uma confrontação de poderes, especialmente entre o Senado, que é o órgão legislativo com competência constitucional para aceitar pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte, e a própria Suprema Corte, que vem sendo atacada pelos excessos e também agora por uma iniciativa inesperada do ministro Gilmar Mendes de que a competência para apresentar
processos de impeachment de ministros compete exclusivamente ao Procurador-Geral da República. Isso causou uma enorme reação, forte reação do presidente Davi Alcolumbre, do Senado Federal, exatamente aquele líder político da Casa do Senado, que tem essa competência, que declarou há poucas semanas que, se mesmo que houvessem 81 pedidos de impeachment de ministro da Suprema Corte, ele não colocaria na pauta. Ou seja, parece que o ministro Gilmar Mendes ignorou essa disposição do presidente do Senado, que tem um poder muito grande e muito efetivo, e com essa corajosa declaração na hora que a maioria da direita estava exatamente preconizando como campanha eleitoral, exatamente essa de propor impeachment da Suprema Corte. Então, os candidatos ao Senado vão fazer disso uma bandeira, e é exatamente isso que temia o ministro Gilmar Mendes, mas não é um motivo para propor exatamente uma decisão unilateral do Supremo Tribunal Federal, ignorando a competência do Senado. A reação foi imediata, e agora essa retirada pelo próprio Gilmar Mendes de exame no colegiado da Suprema Corte e também não pautar o tema já foi exatamente um passo atrás, prudente até neste momento, minha cara Simone. Então, isso acabou, de certa forma, influenciando e inspirando a aprovação do marco legal em relação à desapropriação das áreas rurais para fim de reservas indígenas. Então, realmente, esses dois fatores tiveram uma contribuição nesse resultado. O ministro Gilmar Mendes, né, voltando atrás, revogando parte dessa decisão que gerou tudo isso que a gente está conversando aqui. Ana, em relação à PEC, né, que passou aí ontem, que ela vai dar continuidade, e essa que agora o Supremo está analisando em relação somente à constitucionalidade da lei, aquela lei que a gente viu que ela foi aprovada, não dessa PEC que está tramitando ainda. Você acredita, então, que com a PEC vai trazer essa segurança, essa paz no campo? É o que se espera. Nada garante segurança nesse país, né? O Brasil é um país surrealista em matéria de segurança jurídica. Quando você pensa, se estava escrito na Constituição e ela é questionada, então você vê que a segurança jurídica é meio relativa no Brasil, né? Então esse é um aspecto. Então mas é uma questão que parece aparentemente uma pacificação temporária que seja em relação ao tema do marco temporal das reservas indígenas, considerando o texto constitucional de 88, minha cara Simone. Ana, o Senado pode votar o chamado projeto aí, né, da dosimetria na próxima semana. A proposta, então, ela foi aprovada pelos deputados na madrugada, né, nesta madrugada, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, da Casa, o senador Otto Alencar, ele exigiu que o texto, então, não fosse direto ao plenário, não é, Ana? Como queria, então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos ver. Eu conversei com vários senadores, inclusive com o presidente Davi Alcolumbre, que queria votar ontem no plenário, que eu não aceitei. Essa matéria que precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico. Eu tenho uma posição já conhecida. Eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Espiridião, ele vai trazer o relatório e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas, e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana, e não vai ter condição de votar esse ano. Ficaria para depois do recesso. Projeto polêmico aí, né, Ana? Pode ter esse pedido de vista, não avançando este ano, ficando para o próximo ano, ainda tudo uma expectativa. Como é que você avalia? Olha, o presidente da CCJ, Otto Alencar, ele é muito claro, foi muito objetivo e está usando da sua competência em relação a prevalecer o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para não ir diretamente à matéria plenária, sem discussão técnica dentro da comissão. O relator é um senador de Santa Catarina que se sabe bolsonarista, porém conhece profundamente não só a Constituição, mas a legislação penal e saberá conduzir no seu relatório
uma apresentação baseada naquilo que a Câmara Federal também decidiu sobre isso para ser aprovado. Ele já conversou com o Paulinho da Força Sindical, que foi o relator, para atenuar a decisão que tem caráter político. Claro que possivelmente essa matéria, que evidentemente divide o país, ou divide aquelas pessoas que entendem que isso seria uma solução para pacificar, possivelmente a própria Comissão de Constituição e Justiça vai dar esse entendimento e esse encaminhamento. E nessa hora o que vale é o número de votos. É claro que o Senado pode, sem dúvida, confirmar aquilo que a Câmara já decidiu, minha cara Simone, pelo número de votos, porque essas matérias que o Senado decidiu, como, por exemplo, a questão do marco temporal, define claramente uma vantagem que a direita tem em relação à votação de matérias sensíveis, como é essa da dosimetria para aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro. Seguimos também acompanhando, né, Ana, em relação à dosimetria, que vai avançando por aí. A gente segue em outra pauta, Comissão de Agricultura. Agora a dosimetria, agora fazendo uma brincadeira, minha cara Simone, a dosimetria que a gente quer saber é o que o Copom, o Comitê de Política Monetária, vai dizer em relação à taxa de juros. Deve estar saindo agora a dosimetria que o Banco Central vai dar sobre a taxa de juros, né? A taxa básica Selic. É verdade, vamos até ver aqui, ó, BC mantendo aí juros em 15% ao ano, indica que a corte pode... Deve manter os 15%, todo mundo está apostando nisso, todo mundo está apostando nisso. Nos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, acabou reduzindo em 3% e previsão de mais 2 sessões de redução, mais 2 vezes, ou uma vez apenas. Exatamente, a gente tem essa informação, como eu estava falando aqui, o Comitê aí de Política Monetária do Banco Central manteve, então, em 15%, né, a taxa Selic, né? Essa foi a 4ª manutenção, né, Ana, seguida do índice. A decisão confirmou a previsão aí da maioria dos economistas ouvidos pelo Banco Central. No comunicado divulgado ao fim dessa reunião, aí, o Copom informou, Ana, que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para perto da meta e longo prazo e que a manutenção no mesmo patamar garante estabilidade de preços. Ana Amélia, então tá aí, ó, 15%. Essa taxa é para financiar a dívida que o Estado brasileiro tem. Quer dizer, aumenta a dívida, aumenta a taxa de juros. Isso é para financiar, para pagar a dívida alta que faz o governo. O governo está gastando demais e esse déficit é que acaba agravando a situação fiscal e a situação do mercado financeiro, da taxa de juros, claro. Seguimos. Então, a Comissão aí de Agricultura da Câmara aprovou, né, na quarta-feira, hoje, o substitutivo apresentado pelo deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, a um projeto, né, de sua autoria, né, da ex-senadora Ana Amélia Lemos, nossa parceira aqui, né, que simplifica, né, Ana, renegociações de crédito rural. A proposta é já aprovada, então, no Senado, segue em discussão na Câmara dos Deputados. E vamos ver agora, Ana, o que disse o deputado Pedro Lupion, não é? Na apresentação, então, do parecer, né, do seu parecer favorável ao texto. Vamos ouvi-lo. Relato projeto de lei do Senado Federal 8.676/2017, da senadora Ana Amélia, que propõe acréscimo do capítulo 6A, a Lei 4.829, de 5 de novembro de 65, que é a Lei do Crédito Rural, para que, entre outras providências, garanta ao devedor o direito à prorrogação de dívidas rurais aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento original de crédito, desde que comprovada a incapacidade de pagamento em consequência de frustração de safra, fatores climáticos adversos, dificuldade de comercialização de produtos ou fato prejudicial ao desenvolvimento da atividade. É importante destacar que a prorrogação das dívidas rurais aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito já se encontra respaldado nas atribuições do Conselho Monetário Nacional, a quem cabe no âmbito da Secretaria do Sistema Financeiro Nacional disciplinar crédito em todas as suas modalidades e operações creditícias em todas as suas formas. Esse projeto, na verdade, ele não está mudando efetivamente o entendimento em relação ao sistema de crédito rural. Ele está deixando claro o que é uma regra infralegal, botando ela na legislação. Essa questão de prazos, de valores, de prorrogações, isso tudo na regulamentação é resolvido. Precisa haver, sim, essa conversa entre Fazenda e Agricultura para que a gente consiga entender até que ponto a gente consegue ir em relação a esse projeto. A grande preocupação é que a gente consiga deixar claro na legislação algo que já é
executado constantemente em todo o manual de crédito rural, na execução, principalmente de custeio, e que precisa estar claro na legislação. Então, o projeto da senadora Ana Amélia está desde 2017 tramitando, e chega um momento extremamente necessário de nós analisarmos e enfrentarmos esse tema, obviamente com as contribuições do governo, que são bem-vindas e necessárias, mas a gente precisa deixar isso muito claro na legislação. É aí, ó, o deputado Pedro Lupion falando desde 2017, não é, Ana? Tramitando. Devedor contumaz e também uma situação para, dentro da área do Manual do Crédito Rural, criar essas condições. Não se trata de abrir nenhuma excepcionalidade e nenhuma vantagem, mas um trato justo para o devedor ter condições de negociar a sua dívida. Nenhum produtor é caloteiro, ele quer pagar a dívida, apenas restam condições. Aí se trata de ajustar o Manual do Crédito Rural, como bem destacou o deputado Pedro Lupion, para facilitar a vida dos agricultores, especialmente agora numa situação gravíssima que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo. Também os produtores de cana do Nordeste estão endividados com problemas muito parecidos com isso, por conta de uma queda dos preços e também por acidentes climáticos que aconteceu no Nordeste, com incêndios e com uma estiagem, muito calor, muita seca, e no Rio Grande do Sul também prejuízos climáticos que deixaram os produtores numa situação insustentável, chegando ao ponto do desespero de alguns, pelo menos 30 deles, se suicidarem por conta desse endividamento tão grave, minha cara Simone. Ana Amélia Lemos, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, análise de muitos temas importantes aqui. Né, Ana? Obrigada, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã estaremos aí junto com você no estúdio. Um grande abraço para todos os nossos telespectadores. Tchau, tchau, Ana. Até lá amanhã aqui no estúdio, viu? Boa noite.